Tradulibros, un espacio de charla y presentación de libros escritos por traductores para traductores. Estamos aqui num segundo encontro com a Ana Júlia Pejochi Garcia para falar dos livros que ela publicou para o âmbito dos tradutores, dos professores, da área, do pessoal da área da saúde, vem sendo de bastante utilidade. Hoje, especificamente, vamos falar de dois livros que são o Branquinho e o Moreninho, como chama o Branquinho? Não, o Clarinho e o Escurinho. Isso, o vocabulário de odontologia e o vocabulário de ortodontia, tá certo? Essa história do Clarinho e Escurinho foi um vendedor da própria SBS. Eu fui dar uma palestra lá e falei para ele, você tem os meus dois livros? Ele, na época só existiam esses dois, aí ele, da minha série, né? Aí ele disse assim, não, mas da senhora eu só tenho um aqui. Aí eu falei, não, são dois. Daí eu peguei os dois, coloquei um do lado do outro e mostrei para ele, né? E falei, olha, esse aqui é verde claro, verde escuro, esse é verde escuro, verde claro. Aí ele olhou bem assim e falou, ah, então já sei. Um é o clarinho, outro é o escurinho. Eu falei, ok. Tá bom, é uma marca, o slogan da marca. Aí ficou assim, né? O clarinho e o escurinho. Aí eu só falei, só faltava ele me dizer por onde ele está olhando, porque o que é clarinho em cima é escurinho embaixo. Isso, é verdade, é verdade. Mas ele se achou e passou a fazer a venda para direito. Identificar os dois, isso. E aí me conta, o clarinho, a ver? Vamos considerar a parte de cima. O clarinho foi o que foi feito primeiro, é vocabulário de odontologia. Ele é um resumo, a série se chama 1001 termos, mas não significa que só tenha 1001 termos os livros, mas é para ser um livro pequeno e bem focado. Todos os livros da série 1001 termos são, assim, cada um focado em uma área. Esse da odontologia, a principal característica, a diferenciação dele é que a gente colocou ilustrações, ele tem as ilustrações, e ele é todo no formato, tem o inglês, o português, né, o termo equivalente, e exemplos. Muitas vezes aparecem exemplos ou referências cruzadas. Ele é feito assim, bem focado mesmo na teoria da terminologia. A diferença do livro anterior, que falávamos na semana passada, não é um curso tipo... Não é um curso. Prático. Ele é como se fosse um dicionário. É que, na realidade, na teoria da terminologia, você tem dicionário, seria uma coisa que seria toda a língua. Né? Então, não existiria academicamente um dicionário de medicina, porque se dicionário é de toda a língua, você não tem como fazer um dicionário de uma. Mas é lógico, a gente usa e chama de um dicionário, ou no caso de um glossário, que também não seria o termo correto, porque glossário seria uma obra terminológica específica, por exemplo, de um texto, ou de Guimarães Rosa, glossário dos termos de Guimarães Rosa, alguma coisa bem fechada. E o intermediário é o vocabulário, por isso que a série se chama Vocabulário para Odontologia. Claro. A gente costuma chamar glossário quando, por exemplo, né, você tem as duas colunas no Word e vou ter um evento, vou fazer um glossário. Faz um glossário. Isso surgiu a partir, logicamente, de seu trabalho como odontóloga, como dentista? Sim, sim. Como foi esse processo? Na verdade, então? Foi assim, a série 1001 termos tinha, originalmente, lá no passado, 3 livros, eles começaram com 3 livros, 2 livros do Danilo Nogueira e um livro, desculpem, eu não me lembro o nome da autora, mas era sobre tradução da área automotiva. E eu, como sempre, adorei colecionar dicionários, como todo bom tradutor. Claro. Além de colecionar palavras, eu colecionava os dicionários. E eu tinha esses 3 livros e olhava para eles e pensava, nossa, como eu queria fazer um dicionáriozinho assim, de odontologia. Desculpa de interromper, estamos falando de que ano? Começo dos anos 2000. Claro. Começo dos anos 2000. Que não tinha
não tinha, desculpa, outra vez, que não tinha tanto material na internet para Sim, na pesquisar. realidade, eu já tinha publicado, porque eu publiquei em 90 e começo dos anos 90, 90 e poucos, um pequeno dicionário de termos médicos. Depois eu publiquei o grande dicionário de termos médicos, que tem 45 mil verbetes, que a gente pode falar oportunamente sobre ele. E daí esse foi um recorte desses outros, mas com acréscimo de outros termos para ficar bem focado em odontologia. Então, por exemplo, principalmente equipamentos e instrumentos, que eu dei um foco maior. A gente tem, por exemplo, os famosos boticões, né, que na realidade se chamam fórceps, os fórceps, e sempre também dando essa ideia do termo usado tecnicamente e do termo usado pelo leigo, porque a odontologia é uma área muito próxima das pessoas. Mesmo que você nunca tenha tido uma doença, nunca tenha frequentado um tratamento médico, todo mundo já frequentou dentistas e já ouviu coisas e tem a sua maneira própria de chamar as coisas, sei lá, obturação, boticão, arrancar o dente, arrancar, exatamente. Então, inclusive, uma das minhas palestras assim que mais faz sucesso é quando eu falo a respeito dessa diferença de terminologia, porque as pessoas falam, eu sei, mas ela sabe como. O meu dentista falou para mim, não, mas ele fez uma tradução, ele falou para você assim, mas o termo correto para você escrever num artigo, você não vai escrever boticão, não vai escrever siso, não vai escrever arrancar, E puxar. aí, nesses livros, você tem, bueno, especificamente nesse Clarinho, você tem a adaptação popular e adaptação técnica, seja português quanto inglês. Isso, sim. Muito bom. Mais em português, porque o inglês, a linguagem técnica se aproxima muito da linguagem do dia a dia. Normalmente as pessoas usam no dia a dia as mesmas palavras que elas usam na linguagem técnica, exceto as muito, muito latinas, que daí para eles são estranhas, mas tirando isso, eles geralmente usam as mesmas. Mas para nós tem uma diferença bem grande. Olha, e com respeito ao outro, de ortodontia? E daí o que aconteceu foi o seguinte, depois que eu tinha publicado esse de odontologia, eles queriam que eu fizesse um de cada uma das especialidades de odonto, um de pério, um de endo. Falei, ok, vamos pensar, mas a gente tem a vida, né? Tem mil outras coisas. Aí aconteceu o seguinte, eu passei numa loja que chama Dental, as lojas que vendem materiais odontológicos. Eu passei numa Dental e olhei os alicates de ortodontia e pensei, meu Deus, imagina como deve ser difícil para por exemplo, um intérprete que vai fazer uma interpretação, às vezes consecutiva, ali no lugar, aquela mesa cheia de, entre aspas, ferrinhos, todos com a mesma cara. Então eu resolvi fazer e ele tem, assim, bastante... Além de cefalometria, que são os ângulos faciais, tem o desenho, tem puxando setinhas, mas acho que é até mais importante do que o termo correspondente, porque é bem direto, né? Plano de Camper, Camper Plane, Camper's Plane. Mas o que é isso? Para que a gente, na hora que esteja ou traduzindo ou interpretando, não fique assim tão perdido, sem ter noção de que é isso, o que significa isso. Eu tenho uma depois, ideia. com respeito ao processo de publicação, foi difícil ou não? Porque, ao contrário... O primeiro, na verdade, foi assim. O primeiro livro, o Clarinho, de odonto, foram muitos anos, eu mandei mensagem para a SBS. Quando eu fui numa reunião na SBS, a primeira vez, ela me entregou esse outro e falou, olha, esse aqui está sendo lançado agora. Faça alguma coisa nesse formato. Então, eu tive que, além de fazer um recorte, atualizar e aprofundar, formatar para ficar assim parecido, entre aspas, para ser da série, né? Claro. Então o de ortodontia já foi muito fácil, porque como eu já tinha publicado de odonto e já tinha sido um sucesso, as pessoas já gostavam e procuravam, foi só eu chegar e dizer, olha, gostaria de fazer pode fazer. Então foi bem assim mais tranquilo.
E pergunto, igual do que no caso anterior, do que o livro do curso, ele tem atualização? Você de quando em quando também está revisando os termos, ou não precisa? Ou... Na verdade, não atualizar, mas fazer um próximo volume, porque algumas técnicas novas surgiram nesse meio tempo que poderiam ser incorporadas e colocadas, principalmente no de ortodontia. Então, eu colocarei na fila. E quem procura mais esses livros? Acredite ou não, eu acho que assim, muita gente procura, mas quem geralmente me manda mensagem sobre esses livros são as pessoas que compram esses livros para dar de presente para os seus dentistas. Eles dão de presente para os dentistas. E é sucesso porque as pessoas dão de presente para o dentista ama, adora. E aí eles falam assim, até me tratou melhor. Mas, gente, olha, que muita curioso. Gente. Eu tive uma vez, eu fui para fazer o lançamento de um outro livro e uma senhora me pediu para autografar 8, parece. Aí eu falei assim, nossa, mas você tem 8 dentistas? Ela, não, eu tenho 8 dentistas na minha família e eu vou dar de Natal para todos eles um livro desse. Porque se eu der para um e não der para o outro... E aí eu peguei, autografei, ela ia falando os nomes, eu fui autografando. E ela ainda, na hora que foi falando os nomes, ela lembrou, não, vai ter mais um. Foi lá, buscou mais um, foram 9 livros. Ué, 9 dentistas na família tinha? Uau! Eu falei, achei uma família que tem mais dentistas que a minha, porque a minha família tem mais dentistas por metro quadrado do que qualquer faculdade de odonto. E a dela também, ela tinha muitas, ela conhecia muita gente. Olha, Ana Júlia, obrigada, viu? Muito interessante. Imagina, também. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Chao. Chao. Terminamos así nuestra edición de hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.